Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Andréa, sou advogada, familiarista e bedermana e hoje eu estou aqui com a Flávia Naves, que vai se apresentar também. E nessa família bedermana, hoje viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito interessante e que é, na verdade verdadeira, uma bola da vez. Não só do direito das famílias, mas do direito contemporâneo. Vou pedir a Flávia para se apresentar para depois a gente começar essa conversa. Claro, lá como estão todas e todos. Obrigada pelo convite, Gabriela. Para mim é sempre uma honra estar com você, estar no IBDFAN, porque, como você disse, somos todos ibedermanos. Eu sou Flávia Naves, sou advogada, professora universitária. Estou no IBDFAN, como podem perceber. Sou professora, inclusive, da nossa pós-graduação, e é uma honra para poder fazer esse trabalho. E vamos falar aqui de uma série de mistos a propósito daquilo que as famílias têm precisado identificar, sobretudo quando a gente trata das questões da família e dos gêneros que atingem esses recortes na família. Então, eu acho que vai ser um papo bem bacana para a gente poder tecer aí esses saberes, tecer esses conhecimentos. Eu tenho certeza que sim. E a Flávia já começou dando a deixa do nosso tema, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero aplicado ao direito das famílias. E aí a gente já faz essa correção inicial, que é um direito das famílias, um direito para famílias e um direito com as famílias. Sim. Pensando no que você disse dos gêneros, lembrando que gênero é uma categoria de análise social, mas é uma categoria que fala tanto de homens quanto mulheres. A gente não fala de gênero para falar com as E mulheres, mulher, né? a gente não fala de gênero para usar somente para as mulheres. Então, como se dá a aplicação do protocolo? Mas antes disso, o que é o protocolo para julgamento com perspectiva de Então, gênero? vamos lá. Eu acho excelente essa sua fala de observar a figura gênero, porque senão sempre parece que todos os recortes que a gente trata, que tudo que a gente fala é para a mulher, sobre mulher, de mulher. Há uma necessidade disso na nossa sociedade contemporânea e as variedades pelas quais essa necessidade existe, elas são bem conhecidas de todos nós, afinal de contas, são escorços históricos que nos foram deixados, recortes do patriarcado, e uma série de outros elementos que levam, de fato, a que a mulher, ou as mulheres em todas as suas formas plurais, e não só aquela que tem o sexo feminino, né, biológico, ela seja mais atingida por determinadas formas de assimetrias e de diferenças. E o protocolo de gênero, protocolo de julgamento a partir de uma perspectiva de gênero, ele é um instrumento que hoje está regulamentado por resolução no direito brasileiro e, portanto, ele tem a força normativa que lhe é deferida, né? Ele é um ato normativo primário, eu gosto sempre de referenciar isso por força da nossa LINDB, lá no artigo 2º, e as resoluções têm essa força, então tem esse poder. Então eu acho que esse elemento derruba a ideia de se protocolo é lei ou não é, se protocolo é obrigatório ou não é. É sim, e é um instrumento que traz uma série de categorizações, eu diria até de degraus, em que nós devemos fazer uma análise de como reduzir justamente essas diferenças que impactam a vida das figuras em relação aos seus gêneros, e aí é óbvio que a gente tem dois grupamentos mais atingidos, mais atravessados, que são as mulheres e também todo o público LGBTQIAPN+. Então, essas pessoas acabam tendo maior dificuldade de acesso aos instrumentais judiciais, porque, na verdade, todos esses instrumentos, as normas jurídicas, os espaços físicos, as estruturas, foram, em geral, criadas predominantemente por homens, entendida e preenchida predominantemente por homens e feita para esses homens que, em algum momento, entendiam que aqueles conceitos serviam para todos os demais e, na verdade, isso não funciona bem assim. Então, a ideia é fazer um olhar onde eu crie regulação para que haja esse equilíbrio entre essas pessoas. Sim. Com questões mínimas, às vezes, né? Eu, esses dias, estava aí nas minhas andanças e conversando com um desembargador lá em São Paulo, ele me falou dessa importância que a questão de gênero veio assumindo ao longo do tempo, porque houve um momento em que, quando eles chegaram no tribunal, só havia homem naquela posição, e quando a primeira mulher chegou, o que é razoavelmente contemporâneo, nem banheiro para essa desembargadora tinha lá. Então há uma voltagem da sociedade, um rumo dessa sociedade que se reveste, se aparelha para servir a homens. Uma sociedade hoje que é mais composta por todas as outras predominâncias e os homens já não compõem, né, aritmeticamente, essa maioria. E acaba que as outras pessoas, ainda que sejam aritmeticamente uma maioria, se tornam
maiorias invisibilizadas. E aí você tem problemas no julgamento, na assimetria, na entrega, na valoração, na observação da prova, no perceber esse indivíduo, as necessidades que ele precisa ter num espaço, no ambiente, de olhar, por exemplo, uma mulher em estado puerperal e entender que em determinadas dinâmicas ela precisa ser recebida de uma outra maneira, ou ela precisa de outro tempo. Não se pode atribuir para uma mulher que sofreu uma violência de qualquer ordem, quer domiciliar, quer violência fora do esteio domiciliar, e não dar valoração à palavra dela pelo fato de que ela é a mulher e partir de uma forma de revitimizá-la, né? Transportar para ela uma responsabilidade que ela não tem por um ato que ela não causou. Então o protocolo ele traz um alinhamento de maneira a equilibrar e conseguir colocar essas pessoas que ainda, né, a gente olha para o protocolo e parece que ele resolveu os problemas, ele não resolveu, mas que ainda estão em descompasso de equilíbrio numa balança bastante injusta, para que elas recebam uma acolhida, um atendimento e até mesmo, por que não, uma melhoria das dinâmicas desses espaços para que elas possam ser bem percebidas e recebidas. A ideia do protocolo é, para mim, o acolhimento legal dessas pessoas, porque não adianta ter só a lei no papel, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser recepcionadas por esse sistema legal. Então o protocolo tem essa serventia e esse viés. Eu achei perfeita a sua fala e nem é uma fala introdutória, né? Porque ela já trouxe várias coisas importantes, mas uma das coisas que eu pesquei na sua fala e eu gostaria de trazer é o fato dessas pessoas estarem invisibilizadas dentro do Poder Judiciário em cima da figura do todos. Sim. Porque a figura do todos, ela é feita, né, pelo direito, feita pela norma, e a norma vem para normalizar, para normatizar, para classificar, para dividir entre o sim, entre o não, entre o certo e o errado, entre o branco e o preto, né? Então, fazendo essa normatização, quem está fora do normatizado está errado. Quem está fora da norma está para fora. Mas não significa que aquelas pessoas não existem, mas sim que há uma escolha legislativa. Houve uma escolha legislativa em deixar essas pessoas de fora. E uma das coisas que muitas vezes eu percebo que dentro do direito nós não estudamos muito, apesar de estarmos avançando muito nesse sentido, é esse lado de fora. Sim. Quem estuda esse lado de fora? E uma coisa que ando falando há algum tempo já, há uns 3 anos em minhas palestras, é que a gente não gosta de analisar esse lado de fora, mas nós mulheres, né? Porque incomoda. Nós mulheres sempre estivemos desse lado de fora, Todas, olhando a vida inclusive. por fora. Então, da margem ao centro, nós estávamos na margem, ou até nos limítrofes dela, porque muitas vezes, estando ao centro, não chegávamos ao centro das decisões e do poder. Exatamente. Mas, olhando para esse lado invisível, né, que move a economia, inclusive move o poder judiciário também, quem está fora está na margem de fora e está marginalizado. Exatamente. Esse adjetivo, ele pesa porque a gente utiliza para falar dos outros, né? Aquela pessoa à minha volta está marginalizada. E marginalizado não é um adjetivo bom para nenhuma das pessoas que a gente possa comparar, objetificar. E aqui eu uso objetificar exatamente porque alguns corpos têm esse sentido objeto na nossa normalidade. Mas quem são esses outros que estão à margem? Somos nós, mulheres, comunidade LGBTQIAP+, em muitas situações, são crianças, são idosos, são até homens em várias situações em que eles são os outros. Então, essa análise dos nós e os outros nos possibilita, né, compreender a necessidade do protocolo. Sim. Porque o protocolo é importante, enquanto advogados, familiaristas, eu sempre falo, para homens e para mulheres. Porque no momento de dividir, por exemplo, o cuidado, você vai aplicar o protocolo também para o homem. Sim. Para que ele possa compreender que o filho foi feito pelos dois. A criança foi feita pelos dois. E aqui, nesse ponto, ele é nós. Ele não é outros. Sim. E a marginalidade desse conceito, ela deve ser vista trazendo para o Poder Judiciário, porque quem mais acessa o Poder Judiciário? São as pessoas que estão marginalizadas. São as invisibilizadas. Exatamente. Essa marginalidade acessa muito o Poder Judiciário, porque com a multiportas, com as
possibilidades de resoluções de conflitos por métodos adequados, quem tem direito a uma sentença justa e construída dialogal e quem tem direito a processo? É por esse motivo que a gente tem que falar sobre um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, porque todas essas pessoas outras, marginalizadas, têm direito a processo. Você entra numa ação, por exemplo, em que há uma desigualdade entre os gêneros e ali você verifica que há uma violência patrimonial, você tem direito a sentar na mesa e fazer um acordo em pé de igualdade? Isso não é assimilado, né? Não há uma assistência para isso. Exatamente, então você vai ter que ter direito a processo. E a própria condução da audiência, e agora a gente tem tido algumas decisões nesse sentido, nos levam para esse caminho. Por vezes, essa pessoa que é invisibilizada e que ainda é em maioria a mulher, ela é obrigada a se sentar, tomar assento nessa mesa com um homem que a violou das mais diversas formas, inclusive fisicamente, e ter algum equilíbrio para lidar com as questões patrimoniais, que por vezes são naquele momento as que menos importam para ela, e ela, nesse cenário jurídico que nós temos, ela em tese está obrigada a comparecer ao ato sob pena de ser sancionada por não ir mesmo temendo aquele homem. Então, quando a gente olha para o protocolo, ele tem que ter essa significação de permitir, inclusive, que essa mulher ou qualquer outra pessoa invisibilizada diga: eu não tenho condição de tomar assento numa mesa como essa. Sim. Eu teria que ter uma audiência remota, eu teria que estar à distância, ou, eventualmente, mesmo sendo remota, eu não tenho condição de observar aquela pessoa numa tela. Eu preciso ser ouvida separadamente. E isso não é desequilibrar os mecanismos da ordem processual. Isso é, de fato, entregar plena defesa, plenitude de defesa. E o protocolo tem esse caminho, sem sombra de dúvidas. O protocolo é, então, um procedimento, Sim, uma forma de jogo de proceder, procedimentos. uma forma de utilizar e não revogar o CPC, não revogar e nem reduzir a Constituição e direitos já adquiridos de todas as pessoas, mas sim de procedimentar de maneira igualitária, Exatamente. cumprindo o objetivo, né, para o desenvolvimento sustentável número 5, Uhum. que vai ser cumprido a partir do momento em que nós tivermos a possibilidade de falar em pé de igualdade. Exatamente. Eu acho que o caminho, a sugestão é muito pouco, né? Uhum. O emblema que o protocolo quer trazer é justamente isso, é trazer essas pessoas para esse pé de igualdade, é propiciar que esse direito tenha uma entrega de fato viável e que todos tenham acesso ao processo, ou, como a gente diz popularmente, acesso à justiça, Exato. que é alguma coisa que a gente não tem esse equilíbrio, não tem, as tensões são muito grandes, e normalmente essa pessoa que precisa do protocolo, ela vai ter, na verdade, a prática de fato da equidade. Então é importante que as pessoas parem de olhar o protocolo, aqueles que ainda assim o fazem, como um elemento, como você trouxe aí brilhantemente, de que reduza as normas jurídicas hoje vigentes. O protocolo, ele nada mais é do que uma adjetivação capaz de fazer com que haja uma atração adequada desses procedimentos. Eu gosto de olhar para o protocolo pensando que ele é uma força motora que coloca o trem, que descarrilou, de volta no lugar. É para isso que ele serve. Então ele não reduz direito, ele não elimina direito, pelo contrário, ele fortifica os direitos que nós temos. Se nós tivéssemos, né, uma maturidade intelectual, um desenvolvimento cívico, não tivéssemos mais que discutir por questões de assimetrias ou pautas civilizatórias num momento em que nós, como sociedade, ainda não chegamos, nós não precisaríamos do protocolo. Quando a gente olha para o protocolo, tudo que está no protocolo já parte da nossa norma jurídica desde a Constituição Federal. Sim. E aí você só tem que praticar aquilo que já existe. Esse é o ponto que o protocolo nos traduz. E eu acho muito importante, você falou, olha, a advocacia precisa olhar para esse protocolo, o protocolo é uma bula para essa advocacia. Sem dúvida nenhuma, e como diz uma grande amiga minha, advogado é quem constrói jurisprudência com a barriga encostada no umbigo do balcão, Silvia Marzargão. E ela traz isso e é verdade. Então, usar o protocolo para você que está aí na advocacia, para você que está na frente das lides, para você que vai construir os seus pedidos, é fundamental e é importante. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer como a gente vê com os outros instrumentos, de uma banalização. Tem que usar no caminho adequado, na contextualidade onde ele seja necessário, com esses corpos objetificados que a gente já sabe quais são,
Não é difícil saber. E às vezes os homens que estão aqui do lado do nós, como você trouxe, né, na margem aqui, tentando tirar a cabeça da água para respirar. E eu tenho que usar esse protocolo. Mas eu tenho reforçado muito quando eu falo de protocolo que nós precisamos também começarmos a exigir do judiciário, dos membros do Poder Judiciário, a utilização, o emprego desse protocolo que é obrigatório. Porque se para nós ele tem essa força, esse introito de ato normativo primário, para o judiciário, essa força precisa ser ainda mais pungente, porque, afinal de contas, o protocolo ele se torna um regramento a partir de uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Sim. E a quem é que esse CNJ atinge em primeira ordem? Aos membros do Poder Judiciário. E aí me parece, quando eu olho para o protocolo, que eu estou, na verdade, trazendo um corpo que adjetiva os códigos de norma e conduta que eles detêm, os códigos de éticas que eles detêm, as regras que eles precisam prosseguir. Então não é mais admissível que algum membro do Poder Judiciário, de qualquer setor, diga aqui eu não aplico, aqui eu não faço, eu desconheço. Se não conhece, precisa estudar. Se não aplica, tem que passar a aplicar. Porque não é uma alternativa ao seu dispor, não é faculdade. A ninguém é dada a faculdade de cumprir a norma jurídica. A norma jurídica está aí para ser cumprida. E quando descumprida, existem sanções. E o protocolo precisa ter esse enfrentamento, principalmente no cenário de Brasil, onde a gente ainda vê, com todos os movimentos que nós temos, com uma lei Maria da Penha, que vem sendo fortalecida em algumas medidas dentro das possibilidades, um aumento grandioso da violência contra a mulher. Exatamente. E mesmo tendo todos esses diplomas. E aí alguém dizer que eles são dispensáveis é alguém que não está à margem, está no centro, mas muito no miolo do centro, sim, e não consegue nem verificar o que está acontecendo no entorno. E nós, como profissionais, não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos fazer reiteradamente nossos postulados, construirmos os nossos pedidos com base no protocolo e em todas as outras métricas que reduzam essas assimetrias, sem sombra de dúvidas. Até porque o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero não foi feito para a advocacia. Exatamente. Quem são os beneficiários? Os atores são outros. Os nossos clientes. Exatamente. As nossas clientes, os nossos clientinhos, são todos eles, todas essas pessoas são beneficiários. Quem são os destinatários? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário. Eles são os atores principais. Exatamente. Os advogados seriam os atores coadjuvantes. Exatamente. E os outros estão ali a receber essa obra de arte. É assim que eu gosto de olhar para o protocolo. Então a gente precisa parar com essa síndrome, né? De entender que só nós, principalmente a advocacia, eu preciso pedir. De rigor, nem pedido a propósito daquilo que está no protocolo, se precisa fazer. O protocolo Exatamente. Tem que ser aplicado. Agora, a gente sabe que às vezes a marcha é mais lenta e a gente, como advogado, aqueles que estão no exercício das lides da advocacia, nas outras carreiras, na advocacia pública, inclusive, que recebem muitas vezes, numa linha de frente, um número muito maior dessas assimetrias, precisam passar a utilizar. Né? Porque no Brasil tem esse problema, tem lei que pega e lei que não pega. E aí, quando você não utiliza um instrumento de suma importância, a gente corre o risco de vê-lo também marginalizado Sim. Num país onde não caiba não utilizá-lo. Isso é importante. E eu gosto de sempre dizer isso, o Poder Judiciário é o ator principal que deve declamar o protocolo diuturnamente sempre que ele seja possível. Nas ações das famílias, então, de maneira ainda mais impactante. Porque nessas ações, e eu tenho dito também muito isso, né? Eu, quando mais nova, ouvia muito dizer o seguinte, que era bom que uma mulher advogasse na família, porque, afinal de contas, a família é um ambiente bom. Família é mais fácil, né? Família é mais fácil. E toda mulher tem família, cuida de família. A mulher é a pessoa do cuidado, ela tem um olhar mais carinhoso para essas questões. Direito das famílias é direito. E quem acha que o direito das famílias é mais fácil está absolutamente equivocado. Porque, afinal de contas, de alguma maneira, de alguma família você deve ter vindo. E quando a gente vem, né, do princípio da solidariedade familiar e parte da Constituição que diz que a família é a base da sociedade, a família é o lugar onde tudo se promove. Então, hoje, no direito dessas famílias, nós estamos para longe de falarmos só de dissolução de conjugalidade, de guarda, de alimentos, que são questões importantíssimas e imperiosas no dia a dia dos nossos clientes. Mas dentro dessas questões surgem muitas outras facetas que precisam ser pré-ordenadas. Hoje, dentro das famílias, aliás, há muito tempo, mas eu acho que agora isso tem se equacionado mais, até porque possivelmente, eu não tenho uma pesquisa sobre isso, mas a gente olha nos cenários, as famílias começaram a ser mais empreendedoras, as famílias, em algum ponto, começaram a ter acesso a determinados recursos, em maior ou menor grau, que
quer por caminhos próprios, quer por incentivos sociais, e aí a gente tem que fazer toda uma interface com as questões de todo um braço do direito. A gente vai falar de direito social, a gente vai falar da propriedade, a gente vai falar da segurança dessas pessoas, do cuidado, que precisariam ter um comprometimento previdenciário para não chegar ao Sim. fim da vida sem nada, sem nenhuma garantia. Então, dentro das famílias, nós temos uma piscina de elementos que podem ser introduzidos, não só podem, como devem, porque na prática as realidades já estão ali acontecendo. E o protocolo ele vai ter como esse virtuamento tratar dessas figuras de maneira que elas sejam equilibradas. Então, dentro do direito das famílias, a facilidade só existe porque você gosta muito dessa questão. Porque se você não estudar muito, não se atualizar muito, não buscar essas adjacências, né, esses penduricalhos que estão andando com o direito das famílias, você dificilmente vai conseguir fazer uma entrega adequada para aquilo que os seus clientes precisam. Sim. E às vezes nem é numa das varas das famílias ou das sucessões que a gente vai encontrar essa solução. Às vezes o problema está lá num ambiente civil, num ambiente do direito administrativo, num ambiente propriamente extrajudicial, mas onde eu vou poder aplicar todas essas virtudes e também o protocolo como diminuição dessas diferenças. Eu gosto de brincar que a Constituição ela estava muito certa no artigo 226, Exatamente. quando falou que a família é a base da sociedade e por isso merece proteção especial do Estado. Porque essa base da sociedade, que é a família, família sanguínea, família de afeto, família qualquer seja, essas entidades familiares, é onde a sociedade acontece. Sim. É onde você se casa, é onde você materna, é onde você paterna, é onde você contrata, é onde você briga e divorcia, é onde você... É onde você morre, é onde você vai começar a trabalhar, depois vai gozar de benefícios previdenciários ou não, é onde você vai herdar ou não herdar. Então é ali que a sociedade acontece, dentro dessa instituição, porque a família também é uma instituição social. Sim. E então, pensando nisso, uma outra definição de protocolo é um desvelamento da deusa da justiça. Sim. Porque não é Tirar, possível fazer justiça com os olhos fechados. ou ter acesso à justiça com os olhos fechados. Eu até falei em um curso que participei, que se nós formos abrasileirar a Têmis, a deusa grega, a deusa da justiça, ela tá mais para Iemanjá. Bem aberta, com os olhos bem abertos, com os braços esticados, olhando e demonstrando que não é preciso, muitas vezes, uma balança equilibrada para se fazer justiça. Porque fazer justiça com sentenças justas, eficazes, sustentáveis, para que aqueles clientes não precisem acessar o poder judiciário mais pelo mesmo fato, pela mesma causa, só dá para fazer de olhos bem abertos. Exato. Só dá para olhar a situação de fato que está acontecendo. E para isso, eu preciso entender a situação, compreender e verdadeiramente estar na perspectiva de quem ouve. Porque o protocolo para julgamento com perspectiva é de onde você está vendo o que você está vendo. Como aquele juízo vê o que está acontecendo e o que está sendo levado para o Poder Judiciário. E aí que entra a necessidade, como você disse, de nós, a advocacia, estarmos atentos e atentas ao que colocamos. Sim, nas nossas Por quê? questões. Porque em que pese o direito das famílias seja o direito mais sensível que todo mundo pode trabalhar em direito das famílias, uma das coisas que o protocolo diz é, primeiro, isso aqui não é tese feminista levada só para o direito. Pode ser até uma tese feminista, mas não é coisa feminina, não é coisa feminista, e é preciso expertise. Expertise, inclusive, para não derramar no tribunal as questões sensíveis, sensoriais e psicossociais do seu cliente. Exatamente. O protocolo, ele fala sobre questões processuais, procedimentais, utilização igualitária das leis já vigentes e também é função do protocolo que esse cliente, que essa cliente, que essa pessoa que acessa a justiça tenha um tratamento adequado do seu problema jurídico. Nós, advogados e advogadas, que somos muitas vezes os primeiros juízes da causa, temos que devolver para o cliente uma solução justa. Sim. E para isso nós precisamos entender que, como você disse, o direito das famílias, que é multidisciplinar, precisa se associar a outras ciências.
já que somos ciência social aplicada. Temos que Exatamente. nos aplicar a algo. Muitas vezes, um divórcio, um inventário, uma questão É não se tudo, resolve, menos a questão divorcial ou não se sucessória. resolve nunca. Há 20 anos a fio, né, desdobrando-se em procedimentos ali naquele inventário, que não vai se resolver, porque são questões emocionais que estão ali sendo tratadas e que precisa de um profissional que seja da área da psicologia para destravar o inventário. Exatamente. Então, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero que tem sido utilizado muito, e eu creio que por toda a advocacia familiarista, ele precisa ser tratado com seriedade para entender que eu não vou colocar coisas sensíveis no direito. Eu não vou colocar meus sentimentos ou derramar ou expor o meu cliente ao poder judiciário dessa forma, porque o juiz não se importa com as questões emocionais do seu cliente e ele tá certo. Ele tá E certo. ele tá certo, porque ele não é competente. A gente fala tanto de não exercer Eu falo muito isso. E você, né, como ilegalmente a advogado, profissão. também. É importante Exato. tomar esse cuidado. Como você bem disse, a gente é o primeiro juiz da causa, ou juíza, e a gente tem que tomar cuidado para não se comportar também como psicólogos, como terapeutas, como todas as outras adjacências. É Dos importante, exercícios ilegais dos da profissão exercícios que a gente legais não que a gosta, gente né? não tem e que não temos habilidade. Eu sempre falo muito isso. Eu não tenho habilidade para resolver questões técnicas de outras áreas. Sim. Mas eu preciso, à medida em que eu quero advogar para as famílias, ter parcerias com profissionais confiáveis que possam me ajudar na condução dessas outras áreas. Então, a hora em que chega essa escuta, e você usou muito bem esse lugar de escuta, é preciso ter uma escuta ativa, qualificada, mais do que a fala. É aquela história do verbete, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca, ouça mais e fale menos. E esse momento da escuta inaugural, ele é importante. Vai ser um momento, muitas vezes, que essa pessoa vai despejar para você uma série de coisas que você precisa ouvir, porque você tem que fazer o filtro e fazer a diagnose, né? Como médico mesmo, só que a gente é médico daquele direito, e aí você vai ouvir tudo aquilo, e eu costumo dizer que às vezes em 1 hora de fala você vai extrair 15 minutos de utilidade que são importantes para o processo. Então não pode advogar com o fígado. É importante usar o cérebro. O coração pode funcionar um pouco, mas a questão precisa ter uma ordem técnica, ela precisa ser levada para que um estranho que não tem afeição nenhuma, que não tem vínculo algum de afeto. E nem pode ter, Porque ele tem que ser imparcial, para que ele consiga entender qual é o fundo objetivado para aquele pedido. Então é importante a escrita ser cautelosa, ser adequada e a sua também ser imparcial. Eu brinco que a gente às vezes advoga na família, a gente dorme com o cliente na cabeça, acorda com o cliente na cabeça, sonha com o cliente, pensa nos resultados. Isso vai acontecer nas famílias, isso é inevitável. Mas você precisa cuidar de maturidade para separar o que vai jogar no texto da petição, porque é muito ruidoso para o processo que você jogue questões que não interessam, como bem trouxe a Gabriela, ao judiciário, para e que ele não tem para expor, e que não tem uma Exato. decisão. Eu já peguei uma circunstância uma vez de um pai articulando alienação parental contra a mãe, onde ele falou e não disse nada, e o juiz pediu para aditar diversas vezes a petição, porque ele não fazia o pedido. Ele foi ali para desabafar. Ele resolveria o problema dele num psicólogo, talvez um psiquiatra, às vezes precisa, mas ele foi ali para desabafar. E aí eu quero aproveitar também um gancho da fala da Gabriela para tratar dessa questão do protocolo como um conjunto de regras absolutamente técnicas, de natureza muito mais processuais do que de direito material, para fazer com que a coisa conduza. Sim. Certa feita eu ouvi de um desembargador que eu admiro muito em São Paulo, o doutor Francisco Loureiro, uma frase que eu até falei para ele, eu falei, olha, se eu tivesse ouvido isso lá na graduação, quando eu estudava teoria geral de processo, a minha vida tinha sido muito mais fácil. Ele usou a seguinte frase numa aula: o processo é o motoboy do direito. Eu achei aquilo sensacional, porque eu imaginei o processo com uma mochilinha nas costas, onde eu jogo o direito lá dentro, ele vai levando o direito para o caminho até chegar no destinatário final. O protocolo, ele é talvez uma mochila com os itens que eu preciso ali dentro. Para proteger o direito na mochila, para ele não molhar. Exatamente, ele é aquele invólucro que vai garantir que as coisas cheguem de maneira integral. Então o protocolo, ele não está ali para dizer se a mulher ou se o homem ou se a criança está exatamente com a garantia, né, maior ou menor. Ele cria diretrizes e mecanismos de como a coisa deve ser desenvolvida. É fato que a gente precisa, e quem está estudando o protocolo percebe isso, nosso protocolo é um protocolo extraído a partir de um outro protocolo, né? Do protocolo do México, mais especificamente. E aí, quando a gente extrai aquela coisa do nada se cria, tudo se copia,
Não que eu acho que é uma cópia 100%, mas quando a gente extrai de um outro parâmetro, muitas vezes a solução de extrair do outro parâmetro não é porque não haja habilidade e competência para fazer, é porque já existe um elemento que se aproxime que pode ser trazido para a nossa realidade. Concordo que ele precise de adequações, que há uma sintonia fina ainda a ser realizada com o protocolo, mas o fato é que ele se torna um instrumento de proteção até para aquela pessoa que está fora da métrica de direitos na garantia desse protocolo. Como você bem trouxe aqui, o protocolo é bom para todo mundo, inclusive para quem não vai precisar dele. E a gente só consegue fazer essa métrica, esse parâmetro de sustentabilidade do protocolo. Será que ele é viável? Será que ele não é viável? O que precisamos melhorar? Se a gente utiliza. Se a gente usar. Exato. A gente precisa Porque da você aplicação. Começa a encontrar, né, onde é que os problemas estão. Então eu pego essa matriz que aqui temos, é como uma roupa, né? Vamos vestir e vamos começar a alinhavar, fazer o molde, a ajustar, até que chegue no tamanho adequado, sem sombra de dúvidas. E a gente muitas vezes pensa que a nossa aplicação do protocolo não movimenta o Poder Judiciário a ponto de trazer, por exemplo, igualdade de gênero em um parâmetro nacional, mas movimenta. Porque cada uma das nossas utilizações fazem com que o meu cliente acesse a justiça, eu movimento a justiça, porque se o motoboy, né, essa moto, né, tem que chamar, né? É o procedimento, quem está fazendo a direção desse procedimento são os advogados. Tanto com o judiciário, tanto com a promotoria, tanto com as partes, mas é a advocacia que cria tese, que cria jurisprudência e que direciona direitos a quem busca uma justiça com J maiúsculo, que não é o Poder Judiciário. Que não é. Aqui eu estou falando de justiça, de plenitude de direitos para alcançar um patamar de humanidade necessário a todas as pessoas. Então, o protocolo, nesse sentido, ele muda o mundo. Exatamente. De quem acessa o Poder Judiciário através do instrumento que é você. Então, nesse sentido, já chegando mais ao final da nossa conversa aqui, que poderia ser por muito mais tempo, porque esse protocolo tem várias facetas que a gente ainda nem começou a explorar. E quanto mais a gente falar dele, mais as lamparinas se acendem. Exatamente. A gente começa a entender, inclusive, em que lugares eu posso usar e ampliar. Exatamente. Né, esse mecanismo de plenitude de defesa. E uma das coisas que eu queria falar antes de te convidar para as suas reflexões finais é dizer que, Gabriela, mas eu não atuo em direito de famílias ou eu faço uma advocacia somente para criança, somente para homens, somente para idosos. Como eu vou utilizar o protocolo? Primeiro lendo, conhecendo ele por completo e compreendendo a magnitude do instrumento para verificar o que na sua atuação pode reduzir as desigualdades para que a pessoa que vá buscar os seus direitos no Poder Judiciário alcance o direito pretendido de maneira mais igualitária, de maneira mais justa, de maneira mais eficaz. Porque você entra na justiça para buscar eficácia do direito. Muitas vezes o direito já está garantido. Muitas vezes ele só precisa ser regulamentado. Como você vai fazer isso da melhor forma? Começa pelo atendimento, como você bem falou na sua fala. Então, a leitura desse instrumento produz lá no final do processo, olha, o caminho, o resultado que vai integrar o banco de decisões do CNJ, produzindo jurisprudência qualificada, produzindo precedente judicial e produzindo direitos. Direitos eficazes, justos e sustentáveis. Porque a melhor coisa para o nosso cliente, sobretudo na família, é que ele não precise se abrir de novo para o Poder Judiciário. Exatamente. A nossa função é fazer um acordo, ter uma sentença que seja sustentável no tempo, que é o mais difícil. Então, a responsabilidade de levar esses direitos enquanto... Adorei esse exemplo. Eu adorei quando eu ouvi. Falei, olha, é utilizar... Você visualiza, né? Exato. Olha. É fazer isso ser durável, fazer ser sustentável, fazer ser perene, para que as pessoas, as famílias sejam contempladas por mais tempo possível. Às vezes vai ser 5 anos. Às vezes vão ser 18 anos. Exatamente. Mas para que elas saibam e possam ter a certeza de que ali é a casa da defesa dos direitos. É a casa delas. E eu acho muito interessante você trazer essa fala, porque
o protocolo ele também vai ter algo muito importante que já deveria existir no nosso cenário, que é a redução de medidas que sejam inúteis, né? A gente vê, e às vezes promovidas pelo próprio Poder Judiciário, o que impacta na prática de justiça. Então, às vezes, pede-se documento que não tem a menor necessidade de pedir para equacionar, por exemplo, a prova de uma relação de convivência, que já tem outros instrumentos, a sociedade ali, e pede porque acha que a palavra meramente ali não vai valer. E eu acho que o protocolo ele cria esses elementos. E aproveitando um dos ganchos que você disse sobre essas pessoas que vão exercer uma advocacia que eventualmente não é destinada só às famílias, e que aí estão aqui nos ouvindo e perguntam, ok, achei muito interessante, mas como é que eu aplico? Primeiro lendo, primeiro estudando, primeiro ouvindo sobre isso, para que você consiga equacionar dentro da sua carteira, dentro da sua banca, como é que você pode aplicar. Mas eu gosto muito de usar, tem 2 exemplos que eu gosto muito de usar, mas eu vou trazer um aqui que é muito interessante porque nos toca profundamente, e ao mesmo tempo que não tem nada a ver com as famílias, ele fala tudo sobre famílias, e não é um caso que foi julgado no ambiente das famílias. Nós tivemos no ano passado uma circunstância de uma jovem que foi fazer exame de ordem, fez exame de ordem, passou. E por que isso é muito forte? Porque nós aqui estamos falando com pessoas que passaram por esse procedimento, são advogados, advogadas, enfim, juristas. E ela foi fazer o exame de ordem, passou pela primeira fase do exame de ordem, fez a segunda, reprovou e pôde se valer do benefício da repescagem, né, da chamada repescagem. Nesse meio tempo, ela foi mãe. Ela teve o filho, e a prova se aproximaria, é um processo de Itajaí, lá em Santa Catarina, foi julgado pela Justiça Federal, porque ela teve que entrar com a ação, e isso é muito assustador, por quê? Porque a hora que ela teve o bebezinho dela, ela ia chegando, né, a data de fazer a repescagem, ela fez um requerimento na Ordem dos Advogados local, pedindo para que ela pudesse fazer a próxima prova, já que ela estava naquele momento do puerpério, ela tinha algumas outras questões decorrentes do puerpério, mas o estado puerperal por si só, ele eclode quando você é mãe, né? Então, mesmo que você esteja bem, que esteja tudo imbuído da plena felicidade, há uma mudança psicofísica que acontece no seu corpo e também o fato de que, se fui mãe, estou cuidando do filho e geralmente a mulher está no cuidado, eu provavelmente não vou conseguir me dedicar aos meus estudos para fazer a prova como eu teria feito sem ter uma criança pequena, até porque estou amamentando, estou no aleitamento, tem todos os elementos. E é um exemplo muito interessante, porque ela faz o requerimento na Ordem dos Advogados e fala, olha, tendo em vista o nascimento do meu filho, documento médico e tal, eu queria fazer a próxima prova. Não quero fazer essa porque ele acabou de nascer. E a OAB indeferiu isso para ela. E aí é assustador, porque a gente vê a nossa casa indeferindo algo que deveria ser mais simples. Até significa porque ela que nós somos as outras. Nós somos as outras, Exato. exatamente. Dentro de uma casa onde a casa do advogado deveria ser nossa, dentro não de da casa. Advocacia, né? Exatamente, né? E aí você começa a verificar. A Ordem dos Advogados do Brasil, e não da advocacia, né? como Maria Berenice sempre fala. Sempre fala. E aí ela, muito brilhantemente, busca um profissional, uma advogada, e essa advogada entra com ação, entra com mandado de segurança, juntando tudo isso, e sai uma decisão fantástica no mandado de segurança, acolhendo a possibilidade de dilatar essa prova, justamente pelo estado puerperal, e dizendo o básico. Não dá para tratá-la como as outras pessoas que foram reprovadas, inclusive com relação a outras mulheres. Sim. Porque naquele momento ela tem uma diferença que inviabiliza que ela possa exercer plenitude de direitos. Plenitude de direitos. E aí não dá, não é, mas todas as outras mulheres vão fazer, sim, mas nem todas estão no mesmo estado que ela se encontra. E concedem a ela a segurança, e é uma decisão muito emblemática, porque, embora no texto da decisão a gente não encontre a feição do protocolo, a redação nos faz uma menção direta ao protocolo, a redação ela é toda protocolar. Sim. E vai também, traz numa linha também tudo aquilo que a gente já tem na Constituição Federal e em vários outros instrumentos normativos para dizer, eu preciso equilibrar essa pessoa aqui com as outras, ela não tem, se ela for para a prova e não passar, ou passar, ela estava em condição de desigualdade que cumpre ao sistema regular. E já que o sistema não fez isso automaticamente, o Poder Judiciário vai entregar a justiça fazendo. E aí perceba, foi uma ação falando de exame de ordem, intentada na Justiça Federal, mandado de segurança, mas que falou sobre a proteção daquele nicho familiar. Perceba que a família, como base da sociedade que merece proteção, ela não vai estar só no âmbito do direito das famílias. Há uma série de direitos que vão acabar saindo dela, voltando para ela, porque a família alimenta e retroalimenta todo esse sistema. E eu sempre gosto de finalizar todos os
momento de fala em que a gente está, em que falando que todas as vezes que eu atendo alguém, converso com alguém e falo de direitos de família, eu mudo o mundo, porque o mundo começa A na partir da família. família. Então, é um prazer te receber aqui em nossa Prazer casa, Ibedermana, estar com você mais uma vez, porque esse é um papo inicial sobre o protocolo, Sim. falando de coisas gerais. E falo que é um papo inicial porque eu não posso invisibilizar-nos enquanto mulheres negras falando sobre o protocolo. Que Exatamente. são 2 graus, 2 marcadores que nos colocam à margem desses direitos. À margem da margem. À margem da margem mesmo. Então, é muito bom estar aqui com você, Flávia. Muito bom recebê-la em nossa casa Ibedermana. Muito bom estar aqui com você que nos assiste. E eu espero que esse papo possa reverberar em muitos outros. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso a todos. Muito obrigada.